Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Hoje também sem grande coisa para dizer num mercado que continua com uma volatilidade bastante baixa, e estou-me a referir obviamente ao Eurodólar. Já o mesmo não acontece no mercado acionista, que está bastante mais volátil, que está em queda. Essa queda dos mercados acionistas, como é uma queda global, o mercado está um pouco em risk-off em termos globais, portanto não é só nos Estados Unidos, acaba por favorecer o dólar, e o dólar continua aqui assim a ganhar alguma coisa. Isto mesmo quando o DXY se vê no dia de hoje aqui a recuar ligeiramente destes máximos, mas ainda assim a negociar em torno desses mesmos máximos. Portanto, o dólar a sair de alguma forma beneficiado, não muito, mas beneficiado por esta aversão ao risco que se está a sentir nos mercados a nível global. No euro-dólar, claro que isto pouco se sente neste momento. Eu creio que os mercados continuam a aguardar por mais notícias, e nomeadamente as tais notícias dos non-farm payrolls que irão sair na quinta-feira, os relatórios atrasados, ou o relatório atrasado de setembro, e isso poderá de facto aqui assim ser um game changer, uma alteração mais forte aqui assim nestes últimos, nesta consolidação que os preços têm estado a fazer. Ontem tivemos mais discursos, tivemos o Jefferson com a narrativa de que não há razões para cortar taxas de juros, que elas se devem manter no nível atual. Já Waller, pelo contrário, diz que que vai votar para um corte de 25 pontos, e que mesmo assim esses cortes de 25, não se deverá ficar por aqui estes cortes de 25 pontos, ou seja, deverão manter-se para o ano de 2026. Ainda assim, como vemos, praticamente nada aconteceu durante o dia de ontem. Hoje também não vai acontecer praticamente nada. Vamos ter o ADP semanal, os números semanais do ADP, que o mercado, à falta de melhor, vai olhando para eles. No entanto, com a situação de quinta-feira termos os dados do mercado de trabalho, não acredito também que vá haver aí um grande impacto, a não ser que voltemos a ter alguma surpresa bastante grande por parte desses mesmos números. Lembro que da última vez mostraram um decréscimo de postos de trabalho. Vamos ver o que é que mostra hoje a tal média das 4 semanas, a tal média semanal das 4 semanas que vamos obter durante o dia de hoje. Bom, relativamente aos gráficos, o euro-dólar continua aqui no gráfico diário, portanto, a recuar depois deste teste a esta correção feita, tal como tinha mencionado ontem, aqui nos 130, nos 38,2% Fibonacci, no Zoom 1639, e venho aqui testar aqui o suporte dado pela média móvel dos 21 dias, que se encontra neste momento a 1,1583, e o preço está lá muito perto, neste momento anda à volta dos 1,1592. O perder este suporte aqui da média móvel dos 21 dias vai expor o mínimo da semana, que vai coincidir aqui com este tal suporte aqui à volta dos 1,1540, neste momento aqui a 1,1542. Já o voltar vai precisar, vai ver aqui novamente os máximos da semana passada, aqui à volta de 1,1550, 1,1555, e como
a resistência principal durante esta semana, por assim dizer. Para já, os indicadores de momento, o MACD continua abaixo da linha neutra, mas com a linha do MACD acima da linha de sinal, portanto aqui a manter viva esta tendência ascendente ainda das últimas semanas. Um, o RSI, esse encontra-se bastante mais estável, bastante aqui, depois de uma tentativa de passar acima da linha de 50, volta aqui assim a ter, a colocar-se nessa linha de 50, ou seja, de alguma forma a dar a possibilidade de vermos aqui a continuação desta consolidação. Já no gráfico a 4 horas, vemos então que o preço está a ficar mesmo abaixo desta média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, média essa que se encontra aqui coincidente com a média móvel 21 e a 1,1608, será um nível de resistência mais próximo e mais frágil, eu diria, para já, que mais tarde vamos encontrar então os tais a 1,1655. O preço continua nesta área que eu ontem já tinha definido também como uma área de suporte, tendo em consideração este movimento a recuar destes máximos da semana passada, que se encontra aqui entre a média móvel 55 e a média móvel 21. Já vimos que aqui a média móvel está a 1,1608, esta a média móvel 55 encontra-se a 1,1572 neste momento, estamos aqui à volta dos 1,1570. O perder deste suporte, mais uma vez, vamos encontrar então aqui os tais 1,1542, que já tínhamos visto ali no gráfico diário, e só o quebrar disso, então vamos então ter aqui os mínimos, os recentes mínimos aqui à volta dos 1,1467, mas eu creio que para hoje não coloco essa hipótese. Continuo a acreditar que vamos continuar com mais um dia de volatilidade bastante baixa e, portanto, a mantermos por estes níveis em torno de 1,1570, 1,1580 aos tais 1,1630 aproximadamente. Aqui, quando vemos o MACD, vemos de facto a linha de MACD abaixo da linha de sinal e já muito perto daqui da linha neutra, enquanto no RSI, o RSI volta a baixar, volta a estar ligeiramente abaixo da linha de 50, portanto a privilegiar a continuação desta tendência descendente de muito curto prazo. Claro que, como sempre, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento e é apenas a forma de eu ver os gráficos e de interpretar estes mesmos gráficos, estes mesmos dados. Dito isto, acredito que seja esta a continuação da tendência para já, tendo em consideração também a parte fundamental de que o mercado a continuar em aversão ao risco, a não ser que o mercado acionista de facto volte repentinamente para recuando deste sentimento de mercado, de sentimento de aversão ao risco para um sentimento de risco, e então aí poderemos ter novamente o dólar em perdas. Que atenção, é essa a minha ideia base, mas para já neste momento acredito que o dólar vai continuar a ganhar ou a consolidar. Ora, aqui, e para terminarmos aqui com o gráfico a 1 hora, o que vemos então uma área de consolidação agora aqui bastante densa entre estes níveis que nós vemos por aqui, e isso que vemos é abaixo, aqui temos os tais 1,1580, aliás a média móvel das 200 horas dá 1,1579 neste momento, 1,1580 obviamente, aqui a média móvel 55 horas está a 1,1608, igual àquilo que tínhamos visto antes ali, aquela no gráfico anterior, à tal resistência mais fraca. Este será, digamos, para mim, a base de hoje principal. Obviamente que poderemos ver com alguma facilidade o romper disto, e isso vai dar para já os tais 1,15, temos aqui assim a resistência a 1,1524, portanto vamos a falar 1,1525, 1,1530 como uma área de resistência maior, e abaixo os tais 1,1560,
antes de os tais 1,1540 dado pelos tais mínimos que tínhamos referido já mais atrás. Quando olhamos para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI, eles privilegiam principalmente a consolidação, também é essa a minha convicção, é que podemos estar aqui durante mais algum tempo, a não ser que algo de facto vá levar os mercados para ainda maior aversão ao risco, e então aí poderemos ter ganhos no dólar e, portanto, perdas no euro-dólar, ou, por outro lado, o retomar do sentimento de risco nos mercados acionistas, e aí poderemos ter, digamos, alguma pressão sobre o dólar e um impulso ao euro-dólar. Mas, como sempre, é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. E para já, para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios. Eu, por mim, estarei por cá amanhã com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!